então direto para o primeiro bloco. Vou pedir sua ajuda aqui. A pergunta que eu mesmo tenho que responder é por que a popularidade do Lula ensaia alta? Eu vou aqui esboçar uma resposta e depois você melhora ela para mim, tá? Bom, o jornalismo, Thales, como você sabe tão bem ou melhor do que eu, é ou deveria ser a antinovela, né? A gente conta o fim no começo. É um desastre para o suspense, né? Acaba com qualquer chance de suspense, mas pelo menos a gente vai direto ao ponto. Então, dou aqui logo de cara um spoiler sobre essa questão da popularidade do Lula. É o bolso, querido. Ou melhor, é a gôndola. Saiu hoje o IPCA, que é o índice ao consumidor, o índice de preço ao consumidor amplo do IBGE, que é o órgão responsável por medir a inflação no Brasil. E a inflação de alimentos, que é o item mais importante na cesta de consumo popular, desacelerou. O corretor aqui queria que eu escrevesse descabelou, é um pouco diferente, mas enfim. Desacelerou pelo segundo mês seguido. Junho desacelerou em relação a maio, que já tinha desacelerado em relação a abril. Significa o seguinte: alguns preços de alimentos caíram, alguns subiram, mas na média subiram, a média de todos os preços subiu menos do que nos meses anteriores. E aí o IBGE leva em conta não é uma média aritmética de todos os preços, mas também o peso de cada um desses alimentos na cesta de consumo popular, né? Então, se o cara consome mais feijão, o feijão vai ter um peso mais alto do que o miojo, né? Digamos assim. Agora, essa desaceleração continuada é importante porque ela é um desafogo para o consumidor, especialmente para o consumidor de baixa renda. Não é porque ele vai consumir mais, né? Não chega a tanto, mas é porque passa a impressão de que pode até não ter melhorado, mas está parando de piorar. É como um carro rumo ao abismo. Se desacelera, o passageiro se sente menos mal, né? Demorará mais tempo para o carro cair no abismo. Ou, com sorte, dá até esperança de que ele não caia, né? Então, é uma questão, é por aí. Não é que as coisas melhoraram, o cara está consumindo mais, não. É que ele olha para frente e fala, pô, não, está desacelerando, está ficando menos pior, né? Essa Deu, sua deu... me fez lembrar o. Desculpe atrapalhar, Não. mas essa sua me fez lembrar o Médici, né? Se lembra do Médici? Que disse: estamos à beira do abismo. Aí depois ele disse: demos o primeiro. Aí depois ele disse: ninguém segura. Ai, ai, ai. Na verdade, aqui o que está acontecendo é que os passos são mais lentos em É, direção ao abismo, né? Agora, a pesquisa Quest, que saiu nessa quarta-feira, mostra esse desafogo. Por quê? A aprovação do Lula oscilou para cima, dentro da margem de erro, bom deixar claro, mas foi de 50% de aprovação no mês de maio para 54% agora no começo de julho. E subiu mais entre os mais pobres. Quem ganha até 2 salários mínimos subiu 7 pontos, né? E entre os mais ricos ou menos pobres subiu só 2 pontos. E foi a gôndola. É a gôndola. Mas vão dizer que foi por causa da crítica repetida do Lula, a taxa de juros, etc. Não foi. Quem vai ao mercado percebeu que o pãozinho, o feijão preto no caso, o macarrão, a cebola, as carnes, o ovo, o frango estão mais baratos. A batata subiu, mas subiu menos do que tinha subido nos meses anteriores. Por conta disso, o custo da alimentação, como eu disse, é a coisa mais importante, né? O que consome mais dinheiro das pessoas, da média da população, né? é, Aumentou menos. Foi 0,47% em junho contra 0,66% em maio e 0,81% em abril.
é o carro da inflação perdendo velocidade, né? Por 2 meses seguidos. E o resultado disso ficou claro na pesquisa. 52% dizem agora que a economia vai melhorar, enquanto eram 46% no começo do ano, em fevereiro. Deu um desafogo. As pessoas olham para frente e falam: o carro está indo mais devagar em direção ao abismo, né? Vamos ficar otimistas. E os pobres são os mais otimistas, mais do que os menos pobres, né? Os mais ricos. É que chamar quem ganha de mais de 5 salários mínimos de rico é meio sacanagem, mas enfim, é a Você, divisão você, que nós temos. você pode repetir aqueles que você disse que o preço está mais baixo? Pãozinho, pão francês, né? Pão francês é aqui em São Paulo, né? Em É. outros lugares tem outros nomes. Pão de sal, cacetinho e Não, tal. no Rio também. Feijão preto, é. Feijão Feijão, preto, macarrão, cebola, carnes, de modo geral, ovo e frango. tudo que interessa aos mais pobres, né? Exatamente. Eu peguei o exemplo ali, justamente de quem precisa disso para viver, que é vital para o seu orçamento mensal, né? Agora, apesar do brasileiro estar, de um lado, então, o brasileiro ficou mais otimista ou menos pessimista em relação à economia, principalmente os mais pobres. E todo mundo come, né, Thales? Com exceção dos famélicos, que raramente são entrevistados em pesquisas de opinião, todo mundo come. Agora, nem todo mundo presta atenção no Lula criticando o presidente do Banco Central que ele herdou do Bolsonaro. Não? Dois em cada 3 brasileiros não sabiam das críticas do Lula à taxa de juros, segundo a Quest. Eles podem até concordar com a crítica, e 66% concordam depois que o pesquisador informa que o Lula criticou a taxa de juros, né? Por quê? Porque 87% acham que a taxa de juros é muito alta no Brasil, é alta demais no Brasil, né? Mas não é por causa disso que a popularidade do Lula aumentou. Só 2 em cada 3 não sabem, só 1 em cada 3 sabe que ele criticou a taxa de juros. Enquanto, repito, todo mundo come, todo mundo viu se a inflação de alimentos desacelerou ou não. Esse número é Agora, surpreendente, né? Porque, para mim, todo mundo sabia que o Lula estava caindo de pau no Banco Central. para nós, né, que nos informamos sobre política pela imprensa, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, pelos sites, mas nós somos minoria, né, Thales? Essa é a menor parcela da população que se informa dessa maneira, né? A maior parte, não é a maioria, a maior parte se informa pelas redes sociais, por incrível que pareça. Principalmente os jovens, aí é uma lavada. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa popularidade do Lula. Tá tudo bem, então? Não é bem assim, né? A melhora da aprovação e principalmente a concordância da maioria com as críticas aos juros, se o Lula ficar sabendo disso, e deve ter ficado, né, deve ter visto a pesquisa, ele pode se sentir estimulado a voltar a criticar o Campos Neto, presidente do Banco Central. Qual que é o problema disso? Não, o problema não é a crítica em si, que é justa, porque os juros estão altos demais mesmo, né? O problema é que essa crítica dá uma desculpa para os especuladores impulsionarem o dólar a um patamar ainda mais alto do que ele já deveria estar por causa das pressões internacionais. A maioria da população sabe que não foram as falas do Lula que provocaram a alta do dólar, mas uma maioria ainda maior também sabe que a alta do dólar vai acabar impactando negativamente o preço dos alimentos e dos combustíveis. Então, você dá a chance para nego especular com o dólar e fazer a cotação da moeda americana subir em relação ao real, vai te atrapalhar no futuro. Hoje, o Lula fez um discurso transmitido ao vivo, uma cerimônia com catadores, e não mencionou juros, não falou de Campos Neto, não falou de Banco Central. Vamos ver se vai continuar assim ou se ele vai voltar aos ataques diante das semanas passadas, né? Agora, o câmbio, Thales, não é o único problema que afeta a popularidade
do Lula e o preço dos alimentos. A crise climática veio para ficar e atazanar a agricultura e atazanar a pecuária, né? Seca, de um lado, e excesso de chuva, do outro, são fenômenos cada vez mais intensos, mais fortes e mais frequentes. E isso tem reflexo profundo na safra, por exemplo, já teve esse ano, na safra de arroz no Rio Grande do Sul, onde choveu demais, e de soja no Centro-Oeste, onde choveu de menos, onde fez muita seca. A tendência, infelizmente, é o clima perturbar cada vez mais o campo e provocar remarcações de preços nas gôndolas dos supermercados. E sem paz nesses mercados, que são os mercados que importam, não os da Faria Lima, né? Aí o governo também não tem paz, né? Então, a gente está à mercê das falas do Lula sobre os juros e, mais principalmente, à mercê de São Pedro e da crise climática. A minha síntese para terminar é: gôndola ajuda Lula, mas dirão que foi o ataque aos juros. É verdade. É E, muito boa. Parabéns. muito Gostei. obrigado. Muito obrigado. E aí, em Brasília, o que que se fala sobre Lula, juros, Banco Central e popularidade? Aqui, Lula, juros, Banco Central. A ideia, essa pesquisa para a gente aqui de Brasília é surpreendente, porque só se fala na briga, só se falou nos últimos tempos na Uhum. briga do Lula com o presidente do Banco Central, com o Banco Central, com as críticas deles ao juros. A impressão que a gente tem é que se tinha aqui era que tudo era culpa dessa briga. Quer dizer, Entendi. você tá trazendo uma absoluta novidade para os extraterrenos brasileiros. É aquela coisa, às vezes nós precisamos ir mais ao mercadinho do que ao mercado financeiro, né? Para saber o que está Exatamente. acontecendo, né? Exatamente.